Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal I Love the Bible, com a participação de Mamu e Loli Kids. Hoje vocês estão num lugar diferente, né? Onde vocês estão? Na casa da vovó, no apartamento da vovó, né? Então ali ó, as plantinhas ali atrás, né? Tem uma bonitinha atrás de mim. Atrás de você ali, vermelha e verde. Tem outro vaso ali. Rosa e verde. Tem um vaso ali no meio que fez com uma panela elétrica de arroz. Né? Muito legal. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Ó, eu espero que o vento não esteja atrapalhando, né? A gente vai falar do quê? De Atos 8. Atos 8, que conta o começo da história. Pessoal, dá um like. Dá um likeão aí, né? E comenta. A história do apóstolo Paulo, mas que na época ele chamava De Paulo. Saulo. Então, ó, em Atos 8 é um relato importante sobre a perseguição da igreja primitiva, né? Com Saulo desempenhando um papel significativo nessa perseguição. Quem era Saulo? Era um fariseu, né? Que foi instruído por Gamaliel, né? Gamaliel era um fariseu, né? E ele estava ali, no vídeo passado, nós falamos da morte do diácono Estevão, né? O primeiro mártir da igreja. E Paulo consentiu, né? Saulo consentiu na morte dele, né? Estava ali apoiando a morte de Estevão, porque ele era um perseguidor da igreja, né? Então, inicialmente, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos, né? Antes da sua conversão, né? Sendo um dos principais responsáveis pela perseguição aos seguidores de Jesus em Jerusalém. Diga. Então, ele passava em cada casa. Ou ele matava ou ele prendia. Isso mesmo. Ó, Lolinha, você leu a Bíblia? Não, vi no desenho. Viu no desenho? Que desenho? Superbook, né? Esse desenho é maravilhoso, né? Os pais que têm filhos aí, ó, coloquem para assistir o desenho do Superbook. Então, a perseguição, né, começou após a morte de Estevão, né? Foi apedrejado ali. E a Bíblia descreve que Saulo assolava a igreja, né? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. E os entregava à prisão, né? Então ele perseguia ali a igreja, né? Ele não queria que o cristianismo se espalhasse, né? Só que apesar da perseguição, o que aconteceu? A igreja continuou crescendo, né? Quanto mais, é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce, não é verdade? Né? Então, ele não conseguiu deter o crescimento do cristianismo, né? Os crentes, eles se dispersaram ali, né? Para a Judéia, para Samaria, né? Foram espalhando ali, né? E cumpriu o que Jesus mandou, né? Porque até então a igreja estava ali de boa, pregando em Jerusalém, né? Mas quando eles foram perseguidos, eles começaram a pregar em outros lugares, né? Então, de pregar em Jerusalém é a mesma coisa que aqueles crentes ali. Eu prego só na igreja. A igreja é confortável, você está pregando ali só para os crentes e tudo mais. Mas a gente tem que pregar aonde? Na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, para todas as pessoas, né? E nessa onda aí que Filipe fugiu para Samaria, né? Filipe era um dos diáconos da igreja, ele foi ordenado diácono junto com Estevão, né? E ele desempenhou um papel central nesse processo, pregando lá em Samaria, para os samaritanos, né? A história de Saulo, né?
e a sua perseguição é fundamental na narrativa de Atos, né? Porque ele mais tarde ele teve uma experiência transformadora no caminho de Damasco. O que aconteceu no caminho de Damasco? Paulo estava em cima de um cavalo. A gente vai falar isso nos próximos vídeos aí, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre Filipe. Ele caiu e ficou cego. Ele caiu e ficou cego, né? O cavalo. E por que ele caiu? Ele teve a luz de Jesus foi tão clara que derrubou ele do cavalo, né? Então essa foi a conversão de Paulo. Mas a gente vai falar dela mais para frente, né? E Saulo, né, após a sua conversão, tornou-se o apóstolo Paulo, né? Um influente líder da igreja primitiva, né? Ele foi autor de várias epístolas. O que é epístolas? É cartas. Várias cartas, né? Por exemplo, a carta de Romanos, a carta aos Coríntios, né? Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né? Carta a Tito, a Timóteo, a Filemon, não é verdade? Então ele teve essas cartas aí, né? Se eu não me engano, foram 13 cartas. Depois a gente confirma nos próximos vídeos, né? Então, ele é o maior autor do Novo Testamento. Ele é o maior autor do Novo Testamento, né? Ele é o apóstolo dos gentios, certo? Por quê? Porque Jesus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios? Porque ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, né? Porque ele também era judeu. De qual tribo? Judá. Da tribo de Benjamim, né? Ele era judeu da tribo de Benjamim, mas ele também era cidadão romano da cidade de Tarsis, né? Paulo de Tarso. Então, ele tinha muito conhecimento sobre a lei, sobre a Bíblia, né? Conhecia muito bem a lei de Moisés, conhecia os profetas, os ensinamentos dos profetas, né? E por ele ser um bom orador, ele falava bem o grego, era um cidadão romano, então foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios, porque onde ele chegava ele tinha uma boa influência ali, ele era cidadão romano, né? Então, o que mais? Para a gente encerrar, né? A sua conversão, ela é vista como exemplo poderoso da graça de Deus. Por quê? Porque ele era um cara que perseguia a igreja. Veja bem, como é que um cara que persegue a igreja se torna o cara que mais ajuda a igreja a crescer, não é verdade? Então, assim, se você aí do outro lado do vídeo tá achando assim, eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido, não sei o que. Não. Olha só, Paulo odiava, perseguia a igreja. No entanto, ele se tornou o cara que mais ajudou a igreja mais para frente. Então, assim, a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele, não é verdade? E a graça de Deus, ela não só nos salva, né? Mas ela também nos capacita para vencer o quê? O mal. Para vencer o pecado, nos capacita para as boas obras, não é verdade? Sim. Então, vamos terminar por aqui. Deixa um like, compartilha aí se você gostou do vídeo. Se você ficou até aqui, comenta aí nos comentários, né? Fala assim, comenta aí, Mamu e Loli na casa da vovó, né?
Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aí, Mamu e Loli na casa da vovó. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.